Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Renan e hoje a gente vai falar um pouco sobre relações ecológicas. Bom, para a gente entender um pouco das relações ecológicas, a gente precisa entender primeiro alguns conceitos. Primeiro, questão de ser harmônica ou desarmônica. As relações ecológicas vão ser relações entre os seres vivos com o meio ambiente e com outros seres vivos ou relacionados a indivíduos da mesma espécie, tá? E o que significa ser harmônica ou desarmônica? Harmônica são aquelas relações em que não há prejuízo para nenhuma espécie, tá? Pode ser positivo para uma e neutra para outra, ou pode ser positivo para ambas. Agora, uma relação desarmônica, há prejuízo a pelo menos uma das espécies envolvidas na relação. Outros conceitos que a gente precisa saber são relação de o que significa relações intraespecíficas e interespecíficas. Relações intraespecíficas são relações que ocorrem dentro da mesma espécie. E relações interespecíficas são relações que ocorrem entre espécies diferentes. Vamos falar primeiro das relações intraespecíficas. A primeira que eu vou falar é colônia. Colônia é uma relação intraespecífica em que os indivíduos da mesma espécie eles estão unidos entre si, ligados fisicamente. Exemplo disso são os recifes de corais. Agora, diferente da colônia, a sociedade é uma relação intraespecífica que as espécies, os indivíduos da mesma espécie, eles vivem separados entre si, tá? Cada um organizando sua função para o bem da sociedade. Um exemplo que a gente tem na natureza são os cupinzeiros, a colmeia. A gente pode dar o exemplo também da sociedade humana, tá? E, bom, outra relação intraespecífica é o canibalismo. O canibalismo consiste na relação em que um indivíduo de uma espécie, ele come outro indivíduo da mesma espécie que ele, tá? Exemplo aí, tem algumas espécies de aranhas que fazem esse tipo de relação, tá? Que a fêmea, geralmente, ela come o macho depois da cópula, ou seja, depois do acasalamento, tá? Por fim, a gente pode falar da competição intraespecífica. A competição intraespecífica é uma competição entre indivíduos da mesma espécie em que eles estão competindo por um mesmo recurso em comum, seja território, seja controle do bando, seja por melhores locais que tenham disponibilidade de alimento e de água, tá? E moradia, por exemplo, tá? Então, dentre essas 4 relações que eu falei, 2 delas são relações intraespecíficas harmônicas e 2 delas são relações intraespecíficas desarmônicas. Então, pessoal, vamos falar agora das relações interespecíficas. A primeira delas é mutualismo. Mutualismo é uma relação entre 2 espécies em que ambas elas precisam uma da outra para sobreviver. Tá? Elas não conseguem viver isoladas uma das outras. O exemplo clássico de mutualismo são os líquens. Os líquens são associações entre algas e fungos. As algas fornecem produtos de fotossíntese para os fungos, ou seja, açúcares, enquanto que os fungos protegem as algas contra a desidratação. Tá? Então, lembrando que o mutualismo eles não podem viver separados, diferentemente da protocooperação. Na protocooperação, ambas as espécies se beneficiam, elas ganham, ou seja, é altamente positivo para as duas, uma relação harmônica, porém elas conseguem viver separadas. Exemplo de relações de protocooperação são, por exemplo, a do boi e da ave anu. A ave anu é uma ave que come os carrapatos do boi. Então, ao passo que ela está se alimentando, ou seja, está ganhando, o boi também está se livrando dos carrapatos que são parasitas, né, para eles. Outro exemplo que a gente pode dar é o jacaré e o pássaro palito. O pássaro palito, ele fica comendo a carne que sobra entre os dentes do jacaré. Então, enquanto ele limpa os dentes do jacaré, ele está se alimentando também. E o jacaré simplesmente deixa ele se alimentar. Ele fica com a boca aberta lá e o passarinho se alimenta. Então, é uma relação benéfica para ambos também. Porém, eles podem viver separados, tá? Diferente do mutualismo. Beleza? Bom, outra relação interespecífica é o inquilinismo. O inquilinismo vem de moradia, né? De morador. O inquilino é uma espécie que vai morar em outra espécie. Então, a gente pode falar uma relação de inquilinismo, o peixe-palhaço e a anêmona. O peixe-palhaço ele usa a anêmona como moradia. Então, é benéfico para o peixe-palhaço porque a anêmona ela tem tentáculos urticantes, ou seja, que queimam. Então, o peixe-palhaço ele consegue proteção morando na anêmona, enquanto a anêmona não sofre nenhum prejuízo.
E temos também um exemplo clássico de inclinismo feito por plantas, que a gente chama de epifitismo. Tá? No epifitismo, uma planta ela usa a outra como moradia. E quem gosta muito dessa relação são as orquídeas. As orquídeas elas preferem morar em troncos mais altos. Por quê? Porque lá elas captam mais luz solar para fazer a fotossíntese. Então, as orquídeas usam galhos de árvores maiores como moradia para poder captar mais luz do sol. Então, ao mesmo tempo que ela está pegando mais sol, ela não causa nenhum prejuízo para a árvore. Tá? Então, é uma relação também harmônica. Outra relação harmônica que eu vou falar é o comensalismo. O comensalismo é uma relação em que uma espécie se alimenta dos restos deixados por outra espécie, tá? Sem causar prejuízos para a espécie que está se alimentando. Então, por exemplo, a gente tem o tubarão e a rêmora. A rêmora é aquele peixe que fica próximo do tubarão, geralmente é preso na parte ventral dele, na parte de baixo do tubarão, tá? E o que acontece? O tubarão, quando ele vai dando aquelas bocanhadas, ele vai rasgando um pedaço de carne da presa e vai caindo os restos da presa e a rêmora aproveita desses restos para se alimentar. Tá? Então ela come os restos do tubarão, porém não causa nenhum prejuízo para ele. Então o comensalismo também é uma relação harmônica. Tá? O comensal ele se alimenta dos restos deixados por outra espécie. Bom, e para terminar vamos falar um pouco das relações interespecíficas desarmônicas. Bom, vou começar a falar do parasitismo. O parasitismo é uma relação em que o parasita ele utiliza outra espécie como hospedeira, retirando dela alimento, nutrientes e morando também, tá? Usando como moradia. A gente tem parasitas que vivem dentro do hospedeiro ou fora. Tá? Então a gente tem, por exemplo, vermes que causam doenças nos humanos, são tipos de parasitas que vivem dentro do hospedeiro, e temos aqueles que vivem fora, como por exemplo piolhos, carrapatos, pulgas. Tá? Outra relação interespecífica desarmônica é o predatismo. O predatismo é quando uma espécie chamada de predador ela se alimenta de outra, que a gente chama de presa. O exemplo clássico aí são leões e zebras, por exemplo. Tá? Temos também competição interespecífica. A competição interespecífica é a competição entre espécies diferentes por um mesmo recurso em comum. Geralmente território, tá? Muitas competições na natureza ocorrem pelos melhores territórios, aqueles que têm mais disponibilidade de presas, por exemplo. Então, animais como leões e hienas, eles competem muito por melhores condições de território, tá? Bom, outro exemplo é o amensalismo. O amensalismo é uma relação em que uma espécie ela produz toxinas que matam ou inibem o crescimento de outras. O exemplo de uma relação de amensalismo é a maré vermelha. A maré vermelha é um fenômeno em que algas chamadas de dinoflageladas, quando elas encontram muitos nutrientes na natureza, elas se multiplicam muito, elas se reproduzem demais. E nessa reprodução, elas vão liberando toxinas na água. E essas toxinas acabam por matar outros organismos que estão ali próximos, tá? Seja de peixe, seja de zooplâncton. Então, essas toxinas elas são letais para alguns indivíduos, para alguns organismos. Tá? Então, é uma relação prejudicial, uma relação desarmônica. Ok? Então é isso, pessoal. Esse foi o resuminho de relações ecológicas. Bom, fiquem em casa, evitem aglomerações e se cuidem. Ok? Logo, logo estaremos de volta. Valeu, abraço.